Olá, muito boa tarde. No ar mais uma edição do Brasil Urgente Minas nesta quarta-feira. Já quero agradecer você que está ligando a TV agora, né? Você que estava acompanhando a Kátia Fonseca. Agora a gente para um pouquinho de entretenimento e, claro, abre espaço aqui para o jornalismo da Band Minas, né? Infelizmente, mais um dia para a gente falar e trazer todas as atualizações dessa tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho. Desde sexta-feira a gente vem acompanhando aí passo a passo, falando, trazendo atualizações e hoje, olha só, nós vamos te mostrar tudo sobre o 6º dia de buscas após o rompimento de uma barragem da Vale, como todo mundo já sabe aí, na cidade de Brumadinho, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Olha só, já para a gente começar, até o momento, as autoridades já confirmaram 84 mortos com 51 corpos identificados. Ontem eu falava aqui no Brasil Urgente Minas que daqui a 20 dias vocês poderiam me cobrar o número de mortos que passaria a casa aí de 3 dígitos, né? Infelizmente, muita inocência minha achar isso, né? Que infelizmente talvez já nas próximas horas esse número de mortos passe os 3 dígitos. E olha só, 200... E por que eu digo isso? Porque 276 pessoas seguem desaparecidas, um número simplesmente assustador. E olha só, a gente está começando o programa, né? Agora o Brasil Urgente Minas, claro, foco total nessa questão de Brumadinho e eu quero a participação de todo mundo, Minas Gerais inteira participando com a gente com uma audiência muito grande, novamente agradecendo você que está acompanhando a gente, que ligou a TV agora, que vai seguir até às 5 horas da tarde. Olha só, Bandzap sempre aqui no canto da sua tela, é o 997727663. A gente ainda, nesse clima de Brumadinho, sem mandar muito beijo, muito abraço, manda aí a sua indignação, fala o que você está achando dessa história toda aí de Brumadinho. A gente quer ouvir a sua opinião, afinal, é você aí de casa que faz o Brasil Urgente Minas junto com a gente. Então vamos começar porque tem muito assunto, muita notícia para falar aí. Olha só, horas após o rompimento da barragem, 192 sobreviventes foram resgatados em Brumadinho. Muitos moradores e funcionários da Vale escaparam por pouco aí dessa avalanche de lama. A Wanda Sampaio e o cinegrafista Wanderson Guimarães mostram algumas histórias pra gente. Adriane recebeu atendimento médico e agora está ficando com o marido na casa de amigos. Ela ainda sente muitas dores nas pernas e dificuldades para dormir. O vídeo foi feito por vizinhos e mostra o desespero de Adriane, presa aos escombros da casa onde morava e que foi destruída com enxurrada de lama. O vídeo não mostra, mas pelo menos 8 pessoas que moram na região ajudaram o David a retirar a Adriane, que ficou entre os escombros cerca de 1h30. Eu vi pela porta do lado direito da cozinha. Eu vi vindo. Aí eu corri pro quarto para mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu só segurei na parede e aí a lama já estava entrando na porta. Aí foi questão de piscar e já tinha arrastado tudo. Davi conta que estava no trabalho e que foi avisado pelos amigos que a mulher precisava ser resgatada. Eu falava para ela acalmar, não ficar apavorada, que ia sair daqui lá para tentar ficar calma, porque se ela desmaiar, se tivesse alguma coisa pior, seria bem mais pior para estar sendo feito o resgate. O casal afirma que até agora não recebeu nenhuma ajuda da mineradora. A gente não tem nada, nem roupa. Perdeu tudo. Tudo. E essas roupas até agora que eu tô vestida foram doação de segundos. Porque nem isso a Vale ainda não disponibilizou pra gente. Nos últimos dias, cenas de resgates impressionantes e buscas por sobreviventes feitas por centenas de bombeiros. Alguns moradores que tiveram as casas destruídas pelo mar de lama foram trazidos para pousadas na região de Brumadinho. Só aqui são 15 pessoas. 5 delas crianças. Ingrid, de 13 anos, e o irmão de 3 anos estão entre os desabrigados. As crianças estavam sozinhas em casa. O pai estava trabalhando e a mãe havia saído. Quando as crianças ouviram os vizinhos gritando que a barragem tinha se rompido, os dois correram para a parte mais alta da cidade. A gente teve um problema aí com a matéria da Wanda Sampaio, um probleminha aí. Vocês estavam vendo coisas que acontecem, né? TV ao vivo é assim mesmo, tudo funciona assim. A gente teve um probleminha, daqui a pouco talvez o André vai me falar aqui. Se a gente conseguir restabelecer aí o VT, a gente complementa a matéria para vocês. Mas olha só, muito interessante, a gente fica um pouco aliviado em ver a Adriane. A gente mostrou ela
ontem aqui no Brasil Urgente Minas. A gente fez até aquele exercício de se colocar no lugar da vítima, né? Ela que ficou presa ali na própria casa dela. E vocês, deu para ouvir aí, a gente teve problema na matéria, mas deu para vocês ouvirem aí ela falando que perdeu absolutamente tudo e até agora não recebeu nada. Ela tem só a roupa do corpo. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do dinheiro, né? Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, ok? Olha só, para facilitar a comunicação dos familiares das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, o governo federal distribuiu 300 chips de celulares aos cadastrados. A mineradora Vale também terá que cumprir uma série de medidas de auxílio aos atingidos. Diogo Ramalho traz mais detalhes. As buscas em Brumadinho chegam ao 6º dia. O trabalho é difícil e a dor de parentes de vítimas e desaparecidos não cessa. Para tentar amenizar um pouco esse sofrimento, autoridades como a Defesa Civil adotam algumas medidas, como a entrega de chips de celulares, no intuito de facilitar o contato dos familiares na busca por notícias. Para que elas também possam ter todo um suporte de comunicação com hospitais, com outros familiares, ter acesso a redes sociais, se informar do que está acontecendo, que essas pessoas têm sofrido aqui, estão em busca de informações e, infelizmente, o socorro, a informação sobre o resgate ela é demorada. A Vale terá que cumprir uma série de medidas estabelecidas pelo Ministério Público no auxílio aos atingidos pela tragédia. Todas aquelas pessoas desalojadas, perderam suas residências, a lama entrou ou realmente não tem condição de voltar para casa, elas já estão em hotéis da região, casas de parente e, inclusive, a Defesa Civil vai começar a visitar. Ela tem que prestar essa ajuda, esse socorrimento humanitário às pessoas. Deslocamento dessas pessoas para hospitais, para IML, tudo por conta da Vale e com acompanhamento de psicólogos. Ao final do 5º dia de buscas, familiares e amigos das vítimas fizeram uma vigília em homenagem aos mortos e desaparecidos. Essas homenagens, essas orações são muito bem-vindas, né, nesse momento. E mais bem-vindo ainda são esses auxílios aí que tanto o governo quanto a Vale estão cumprindo. A gente viu as informações aí do tenente-coronel da Defesa Civil, Flávio Godinho, que está sendo muito atencioso com a imprensa. Deu uma fugida de mim outro dia à noite lá, falou com a Globo, não comigo, mas tem sido muito atencioso aí com o pessoal da imprensa. Olha só, por falar em auxílio, a Vale vai começar a cadastrar amanhã as vítimas atingidas pela tragédia com a mina do Córrego do Feijão para receber a doação, né? A gente tem que chamar assim, de R$100 mil. Não se trata, atenção, hein? Não se trata de indenização. Terão direito a essa quantia as famílias que já confirmaram a morte de algum membro ou que ainda tem alguém na lista de desaparecidos, seja empregado da empresa ou não. Olha, gente, há de se destacar essa doação que chega para essas famílias, porque realmente, como a gente mostrou a menina agora há pouco, as famílias que perderam aí, né, seus entes queridos, que estão ainda com pessoas desaparecidas, esse dinheiro, ele é muito bem-vindo. É o mínimo do mínimo de todas as coisas que a gente vem falando, que a Vale precisa prestar esses serviços, essa ajuda, o dinheiro é muito bem-vindo, né? Nós estamos falando aí de R$100 mil e é importante que tanto as pessoas, os advogados que estão envolvidos, os moradores de Brumadinho e a imprensa, nós aqui da imprensa, cumprir o nosso papel de ficar atento quanto a isso. Porque essa história dos R$100 mil está vindo desde sábado. Desde sábado, domingo, já saiu essa história dos R$100 mil. Hoje já é quarta-feira, então, mas pelo que tudo indica, a Vale vai começar a cadastrar amanhã as vítimas e a gente vai sim continuar olhando, porque o cadastro começa amanhã. Mas a gente tem que ver quando que essa galera vai receber esse dinheiro, que eu repito, é de extrema importância nessas horas, de extrema importância. Então a gente vai acompanhar. O cadastro começa amanhã e a gente então torce para que esse pessoal receba esse dinheiro o mais rápido possível. Agora olha só, representantes de sindicatos de trabalhadores da indústria se reuniram com a Vale para pedir a adoção em caráter de urgência de 6 medidas de proteção aos trabalhadores da Vale, diretos e terceirizados de Brumadinho. Entre elas, olha só, garantia de emprego por 2 anos e pagamento imediato de abono emergencial de 5 salários. Não conseguimos aí um retorno da Vale para saber se a mineradora vai acatar o pedido e tem que acatar. Né? De tudo que a gente vem falando, o Sindicato de Trabalhadores então está pedindo aí algumas garantias à Vale
tudo bem que esse é o 6º dia, né, André, que a gente vem falando aí dessa tragédia, mas a Vale tem que dar uma atenção. Eu falava isso até ontem, que a primeiro momento a gente pensa na questão do número de mortos, das pessoas que estão desaparecidas, né? Só que agora a gente já tem que começar a dar atenção para essas outras pontas, para essas outras questões. Então tomara que a Vale, além de todas as medidas que vem tomando, que eu ainda acho que são poucas, para mim a primeira grande medida da Vale vai ser essa questão dos R$100 mil, tomara que eles analisem aí esses pedidos do sindicato e que esses trabalhadores aí tenham essa garantia, né, nos próximos anos. E olha só, o presidente da Vale anunciou que vai desativar as 10 barragens de rejeito de minério, iguais a essa aí de Brumadinho. Após a tragédia de Mariana, 9 barragens começaram a ser descomissionadas, que é quando a mineradora prepara o local para reintegrá-lo à natureza. Todas as barragens que restam ficam aqui no estado de Minas. O prazo para o descomissionamento é de até 3 anos. Confira. Tomamos a decisão que foi referendada pelo Conselho de Administração da companhia de eliminar, acabar com todas as barragens a montante, descomissionando todas elas. Os projetos já estão prontos e serão enviados para licenciamento do órgão ambiental nos próximos 45 dias, após o que nós iniciaremos, após a concessão das licenças ambientais para o descomissionamento, nós iniciaremos imediatamente esse descomissionamento, que levará, dependendo da barragem, no mínimo 1 ano, no máximo 3 anos. Vocês ouviram aí então as palavras, né, do presidente da Vale. A gente, é claro que quando você ouve isso, você sente um certo alívio, né? Você acredita na palavra dele, mas sabe o que me deixa mais indignado? Me deixa impressionantemente indignado? Por que só agora? Hein, presidente da Vale? Porque só agora nós precisamos reviver um pesadelo que a gente viveu em 2015, ou seja, outro dia. Parece que foi tomada uma medida ou outra ali bem fajutinha, diga-se de passagem, né? Porque até agora a gente não viu nada. E agora que a gente fala aí de pelo menos, eu até esqueci, desculpa, o número de mortos já está em 84 mortos e mais de 270 desaparecidos. Então agora, no 6º dia depois da tragédia, a gente vê aí o presidente da Vale falando que vai acabar com esse tipo de barragem. Gente, a gente pega tanto no pé dessa questão das barragens, porque eu repito, nós trouxemos aqui na TV Band Minas, na própria sexta-feira, um professor, um doutor da UFMG, que falou que essas barragens já poderiam aí, esse rejeito de minério já poderia ser reciclado, poderia virar material para ajudar a gente com asfalto, concreto, enfim, uma quantidade de coisas. Mas aí entra o lado comercial, né? Será que a mineradora está disposta a gastar com isso, a usar essa tecnologia, a tirar milhões do bolso, né? Que eu disse ontem que repito, né? Que para eles também, na verdade, é dinheiro de pinga, né? Milhões de reais para eles não é nada. A Vale é a 2ª maior mineradora do mundo. Então vocês conseguem mais ou menos dar uma imaginada no tanto de dinheiro que corre por lá, né? Então assim, mas não existe o interesse. Mas agora, depois de uma tragédia como essa, depois que a merda tá feita, né? Que depois que 84 pessoas estão mortas, tem 84 famílias chorando a morte de seus familiares. Olha, eu tenho ouvido, gente, relatos de pessoas próximas a mim, pessoas próximas aqui à nossa realidade, contando histórias, parece filme de terror. O que aconteceu lá em Brumadinho é porque às vezes a gente fala, a gente vê essas imagens que vocês estão vendo aí, não é praticamente nada do que aquelas pessoas viram ali, ó, do que essas pessoas vivenciaram. É simplesmente história de terror. Então, o único questionamento que fica é o seguinte: por que só agora, hein, presidente da Vale? Responde aí pra gente, manda uma nota, liga aqui pra gente, a gente fala ao vivo aí com vocês, sem problema nenhum. Mas eu gostaria de saber por que o leite tem que derramar nesse país para as coisas acontecerem. E vamos ver, tá? Vamos ver esse papo de que as barragens vão acabar. Porque já vem com um prazozinho de 3 anos, né? Diz que são obras demoradas, né? Vamos ver, porque em Mariana estava tudo muito quente, falando. Nós não vamos esquecer, não. Vamos ver se o pessoal da Vale também não vai, viu? Mas olha só, agora 4 horas e 14 minutos, Brasil Urgente Minas só começando, como a gente disse, muita coisa ainda para falar em respeito a essa tragédia em Brumadinho, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo comercial, tomar uma água, né, dar uma respirada, 3 minutinhos, a gente está de volta aí com mais detalhes sobre essa tragédia de Brumadinho. Não sai daí.
Muito bem, Brasil Urgente Minas de volta, agora 4 horas e 18 minutos. Olha só, põe o WhatsApp aqui, ó, Cris, pra gente aqui no canto da tela, ó, pro pessoal continuar participando. Muita gente, ó, tá na sua tela, é o 997727663. Às vezes a gente não lê todas as mensagens, não no ar, mas fora aqui do ar a gente acaba lendo tudo. A gente faz questão que você aí de casa participe com a gente, então manda sua mensagem, dê sua opinião sobre essa tragédia de Brumadinho. E olha só, no começo do programa, a gente teve um probleminha com uma reportagem que ia mostrar aí alguns sobreviventes. Agora tá tudo certo, então vamos ver mais uma vez agora, completa, né, a matéria com a Wanda Sampaio e o Wanderson Guimarães. Eu não posso demorar. Adriane ainda sente muitas dores nas pernas e mal consegue dormir à noite. Ela ficou presa durante 1h30 entre as paredes da casa, que desabou com a enxurrada de lama. O resgate foi feito pelo marido e registrado pelos vizinhos. Só segurei na parede e aí a lama já estava entrando na porta. Aí foi questão de piscar e já tinha arrastado tudo. Desde sexta-feira, o casal está abrigado na casa de amigos. O bicho não tem nada, nem roupa. Perdeu tudo. Tudo. E essas roupas até agora que eu tô vestida foram doação de segundos. Porque nem isso a Vale ainda não disponibilizou pra gente. 192 pessoas foram resgatadas com vida pelos socorristas desde sexta-feira. Na grande maioria, são moradores de Brumadinho que tiveram as casas levadas pela enxurrada. Alguns moradores que tiveram as casas destruídas pelo mar de lama foram trazidos para pousadas na região de Brumadinho. Só aqui são 15 pessoas, 5 delas crianças. Ingrid, de 13 anos, e o irmão de 3 anos estão entre os desabrigados. Estavam sozinhos em casa, na região do Córrego do Feijão, quando ela ouviu os vizinhos gritando que a barragem tinha se rompido. Ingrid correu com o garoto para a parte alta da cidade. Na hora eu fiquei com muito medo, segurei a mãozinha dele, corri e era um mato. Era uma estrada muito fechada, passava pouco carro ali. E nisso eu peguei e saí correndo com ele, gritando muito. Como voluntária, Márcia oferece atendimento psicológico para os desabrigados. Muita dor, muito pânico, o medo da perda, o medo do futuro, o medo da morte. Vai levar tempo para essa ferida cicatrizar? Talvez nunca cicatrize, mas é preciso cuidar dessa ferida. Gilcimara também precisou deixar sua casa. Ela foi alojada na pousada pela Vale depois de escapar da lama com a filha de 1 ano. E agora, a preocupação com o futuro é grande. Tem bastante medo, porque esse negócio da barragem, ninguém sabe o que vai acontecer. Entendeu? Aí a gente tem um pouco de medo. Que bom que a gente vê que algumas pessoas, né, conseguiram fugir, né, escapar desse mar de lama, uns conseguiram salvar filho, parentes, enfim. Mas como eu disse, isso marca a vida de todo mundo. Essas pessoas, essas vítimas, vão levar essas cenas que eles viveram completamente para o resto da vida deles. Para o resto da vida deles. Realmente precisa de um acompanhamento muito de perto. É aquela história, né? Como não vai ter medo? Vendo tudo o que aconteceu em Mariana, como que esse pessoal consegue aí tocar a vida? Difícil, muito difícil. Olha só, agora a gente vai falar um pouco também, desde ontem a gente tem falado bastante desse lado humano da tragédia, mas a gente tem também que ressaltar a questão dos danos ambientais. Olha só, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável suspendeu todas as análises de processos de licenciamento de barragens. A medida vale até que novas regras normativas sejam publicadas pelos órgãos competentes. A publicação do texto considera a manifestação do governo federal. E olha só, mais de 2 anos após o Ministério Público de Minas Gerais ter pedido à Justiça Mineira proibir o licenciamento de novas barragens de contenção de rejeitos que utilizam aí o método de alteamento montante, igual esse aí que aconteceu agora, né, da mina do Feijão, né? Esse tipo aí tá proibido em Brumadinho. A técnica é considerada ultrapassada e tende a causar acidentes. A decisão também impede a concessão ou renovação de licenças ambientais para ampliação deste tipo de barragem. Nós temos um 3x4 agora, André, é isso? Nós vamos ouvir uma sonora? Então, olha só, ainda dando continuidade, antes da gente ouvir uma sonora importante aqui, as lideranças dos principais comitês de bacias hidrográficas se manifestaram hoje sobre aí o desastre ambiental e humano ocorrido em Brumadinho. Agora sim, vamos conferir.
Isso não é uma tragédia, isso aqui é absolutamente um dos maiores crimes ambientais que nós tivemos, né? Talvez só perdendo para sua intensidade para o de Mariana, né? E queremos dizer aqui da responsabilidade de todos, empresa, Estado, poder político. Estamos enterrando rios e pessoas. Isso é inadmissível que continuemos a fazer esse tipo de política pública. Lá em Mariana, nós já avisamos que poderia acontecer novamente aqui em Minas Gerais e nada disso foi providenciado. E um outro momento também, que aí é uma preocupação muito grande nossa, é a recuperação do Rio Paraupeba e de todo o seu ecossistema. Estamos tranquilizando as populações de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia e até de certo trecho também do rio Ajusante de Três Marias, em Minas Gerais, de que seguramente aquele primeiro momento não se concretizará. Segunda-feira estamos reunindo todas as populações ribeirinhas dos municípios do Lago de Três Marias, os prefeitos, os usuários das águas, para que a Agência Nacional de Águas, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, o Serviço Geológico do Brasil e outros órgãos envolvidos na questão prestem as informações todas com transparência. Enviamos ofício do comitê para o governador e também para os secretários de meio ambiente, para que nós estejamos inseridos nesse processo e inclusive também buscando a participação do Fórum Mineiro de Comitês, que já tem a experiência de todos os comitês, inclusive o Doce, para estar com a gente auxiliando nesse processo. A gente sempre fica destacando que Mariana foi a maior tragédia ambiental do Brasil, né? E foi, obviamente. E essa a gente acaba destacando mais a tragédia humana, mas olha, o que o meio ambiente vai sofrer com o rompimento dessa barragem não está escrito. Não está escrito. Vocês ouviram aí, não sou eu que estou falando, que essa é sim uma das maiores tragédias também na parte ambiental do Brasil, né? Que pena, né? Que pena. O meio ambiente colabora tanto com o nosso país, né? E essa aí é a maneira que algumas pessoas tratam o meio ambiente aqui no Brasil. E olha só, a lama da barragem da mina Córrego do Feijão, que se rompeu na última sexta-feira, em Brumadinho, ela deve chegar à cidade de São José da Varginha, na região central de Minas, nesta quarta-feira, ainda hoje. De acordo com o boletim mais atualizado do Serviço Geológico do Brasil, a água com rejeitos de minério de ferro já percorreu mais de 70 quilômetros pelo rio Paraupeba. O estudo apontou ainda que a lama não deve atingir o rio São Francisco, menos mal, né? Ficando aí totalmente retida no reservatório da hidrelétrica Retiro de Baixo, antes de alcançar o reservatório da usina de Três Marias. Os boletins são feitos aí em parceria com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e a Copasa, com o intuito de monitorar a velocidade de deslocamento da mistura do rejeito e da água da barragem no rio Paraupeba, para prever aí o alcance da poluição nos leitos dos rios mineiros. Obviamente que agora, com o passar do tempo, a lama continua descendo, né? Ela está descendo ainda abaixo aí, rio Paraupeba, mas agora a gente já até recebe aqui as informações de que cada vez essa lama vai descendo mais devagar, né? E que bom, né? Ela começou com muita intensidade e agora vai descendo mais devagar. E que bom que essa lama não vai atingir o Rio São Francisco. Mas olha, essa lama já atingiu qual município? Olha só, já atingiu o município de Juatuba. Olha só, inclusive a prefeitura da cidade de Juatuba multou a Vale em 50 milhões de reais por contaminar a água do rio Paraupeba. A decisão foi determinada pelo Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente da cidade. Além da multa de 50 milhões de reais, foi aberto um processo administrativo contra a Vale pelos danos ambientais provocados no município após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho. E que bom, parabéns para a Prefeitura de Juatuba. E é isso mesmo, todas as cidades que se sentirem lesadas, né, que são cortadas aí pelo rio Paraupeba, que vão ter algum tipo de prejuízo, tem que processar a Vale mesmo e exigir multas milionárias, porque o prejuízo para essa galera, para esse pessoal aí de Juatuba é muito grande, né? Ter o rio Paraupeba completamente poluído. E que bom, parabéns aí, viu?
para a Prefeitura de Juatuba. Olha só, o pessoal de Governador Valadares, o pessoal está mandando, participando aí, obrigado pela audiência, estão mandando mensagens aqui no BandZap, que eles têm problemas com água, dificuldades, até hoje. 3 anos depois da tragédia de Mariana, Governador Valadares ainda sofre com isso. Então, Juatuba fez certinho. Parabéns para o prefeito lá da cidade, não sei agora, que entrou aí com essa ação para multar a Vale em 50 milhões de reais por causa da contaminação do rio Paraopeba. A gente está vendo algumas imagens, o André Salles está me soprando aqui, que é a questão dos índios. Olha só, a tribo indígena Pataxó sofre com o deslocamento da lama da barragem de Brumadinho no rio Paraopeba, que a gente vinha falando agora. Os sedimentos estão matando os peixes, que são aí a principal fonte de alimentos da comunidade. A Vanessa Anício tem mais detalhes. A tristeza no olhar de quem viu o rio perder a vida. Desde a tarde de sábado, índios pataxós assistem à lama de rejeitos da barragem que rompeu em Brumadinho descer pelo rio Paraopeba, matando peixes e minando a esperança da tribo. O rio representa vida, né? A aldeia representa vida para os nossos animais, vida para a nossa natureza. A aldeia Naoxorran da etnia Pataxó Ranranran fica em São Joaquim de Bicas, a 26 quilômetros do local do acidente. Mais de 20 famílias dependiam diretamente do rio Paraopeba. Para se ter uma ideia, boa parte da alimentação da aldeia era retirada dessas águas, hoje turvas e sem vida. Tudo que nós podemos viver é do rio. Para viver numa situação dessa. Nesta terça, o cacique se reuniu com representantes do governo do estado e órgãos de defesa da população indígena para discutirem a situação da aldeia. Eu fiz algumas perguntas para eles falaram, por enquanto vai dar o suporte só de emergência. Simplesmente nós fica triste de nós ver nossos direitos ser violados, né? Dona Antônia é uma das anciãs da tribo e lamenta o acidente. Para nós foi um episódio muito piedosa, né? Sem acesso ao rio desde sábado, as famílias contam com doações para se manter. Nós esperamos, daqui para frente, melhora do rio, porque vem a água limpa, de cima para baixo. A minha aldeia está de luto, né? Quando um parente ele está de luto, todos estão, né? De comentar sobre isso, queria até parabenizar o pessoal aqui da Band Minas, que cobertura em relação a essa tragédia de Brumadinho. A gente está mostrando realmente o tamanho dessa tragédia. Quando a gente vê uma reportagem como essa, né, dos índios que também foram afetados, é aí que a gente passa a imaginar. Muitas vezes a gente fala aqui, você aí de casa vê várias reportagens, né, por vários meios de comunicação, olha o tamanho dessa tragédia. Qualquer lado que você vai, qualquer situação que você analisa, é só prejuízo. Os índios estão sem peixe, que é a principal fonte de alimento aí deles, né? É como eles sobrevivem, não tem mais, porque o rio está todo contaminado. Para onde você aponta, para onde você olha, é uma tragédia. Não tem como a gente medir isso ainda. Onde a gente fuça, onde a gente vai, onde a equipe da Band procura, tem problemas por causa dessa tragédia aí que foi causada por uma barragem da Vale. Realmente impressionante. Agora olha só, o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, que é uma ONG, né? Ela estima aí que 125 hectares de florestas foram perdidos com o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. De acordo com a ONG, a região atingida é de formação florestal de Mata Atlântica em transição para Cerrado, que começa nas redondezas do rio Paraopeba. A estimativa foi feita através de imagens de satélite e com base nos dados do projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo do Brasil. A ONG, né, WWF, salientou ainda a importância da elaboração de mudanças no sistema de produção do setor de mineração, com aí o investimento em processos de menor risco para a população, como a utilização de sistemas secos que não envolvam aí barragens de rejeitos. É o que a gente vem falando, né? É o que a gente vem falando. Para a gente ter uma ideia, nós falamos de 125 hectares, isso corresponde a 125 campos de futebol. Você aí de casa tem uma noção do que é um campo de futebol, né? Quando você assiste um jogo lá no Mineirão, na Independência. Agora imagine 125. Essa é a área que foi devastada aí só
de florestas, só de florestas. Agora, olha só, nós vamos falar de um assunto que é muito importante e que gerou até muita discussão nas redes sociais nos últimos dias, que é a questão dos resgates dos animais. Um grupo de voluntários realiza buscas por animais atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Olha só, 36 animais foram resgatados até agora. Alguns deles tiveram que ser sacrificados, o que gerou mal-estar, como eu disse, principalmente nas redes sociais. A Vanessa Nício, de novo, traz aí alguns detalhes pra gente. Amedrontados, assim que muitos animais chegaram à Brigada Animal em Brumadinho. Cerca de 30 médicos veterinários voluntários têm se dedicado ao resgate de animais de pequeno e grande porte na região. Muitos ilhados ou presos na lama que desceu junto com a barragem na última sexta-feira. Os animais estão tendo lesões mais simples, devido à falta de alimentação, falta de água, então eles estão um pouco desnutridos, mas por causa dessa questão, com alguns ferimentos, aqueles da lama, estão com algumas lesões por causa dos rejeitos, da parte tóxica, mas nós não temos casos graves envolvendo esses animais, principalmente pequeno porte, aves. Esses 36 animais sob nossa tutela estão em boas condições de saúde. Após o resgate, os animais são trazidos para essa fazenda onde está sendo montado um hospital veterinário. Aqui eles passam por uma triagem e recebem tratamento. Ao todo, já são 36 animais resgatados presentes nesse espaço. Os animais podem vir de duas fontes, das nossas equipes de resgate ou de equipes de resgate paralelas. Quando vem da nossa equipe de resgate, os animais já vêm com uma ficha de localização e uma ficha clínica primária sobre a primeira condição desses animais, tá? Especificando quais são as urgências e como que ele foi encontrado. Depois que esse animal chega aqui, ele passa por uma nova avaliação pela equipe e já começam a ser implementados todos os tratamentos necessários, sejam tratamentos críticos ou sejam tratamentos só de manutenção, né, até esse animal estar apto a retornar para sua família ou encontrar um novo lar. Nem sempre o resgate é possível. 3 animais tiveram que ser sacrificados nos últimos dias, o que tem gerado mal-estar nas redes sociais. O nosso objetivo é assegurar o bem-estar desses animais. Se os animais não têm qualidade de vida, se os animais não têm uma possibilidade de sobreviverem com uma qualidade de vida que assegure o aspecto mental, físico, psicológico, natural dele, é inerente à nossa profissão. Então nós estamos resguardados quanto a isso. É claro que sempre o trabalho sempre pode ser aprimorado e nós estamos nesse tempo de contingência para poder resolver essa situação. Após concluídos os tratamentos, será criado um banco de dados com os animais resgatados. Os que não forem reivindicados por seus antigos donos serão encaminhados para a doação. A gente já está preparando um canal de comunicação para que as pessoas consigam identificar seus animais, né, seja por foto, e entrem em contato com a nossa base, venham aqui reconhecer esse animal, serem atendidos aqui na nossa unidade e todos os animais que estiverem, seus donos vão ser reintegrados às suas famílias. Aqueles que não forem identificados ou que eventualmente perderam seus tutores, eles vão ser avaliados e postos para adoção. Animais silvestres, obviamente, precisam ser encaminhados para os centros de triagem para reabilitação e soltura apropriada. A grande polêmica, o grande problema que gerou nas redes sociais foi essa questão que a gente mostrou nessa matéria dos 3 animais que precisaram ser abatidos por tiros. Se eu não me engano, são 2 bois e uma vaca ou vice-versa. Eles estavam em locais realmente de difícil acesso. O que acontece? A veterinária destacou ali, gente. Os animais que estão sendo abatidos, eles não terão, mesmo que sejam resgatados, eles não terão qualidade de vida. Um dos animais, por exemplo, um boi estava com a pata quebrada. O boi com a pata quebrada, mesmo que ele fosse resgatado da lama, ele não teria mais qualidade de vida nenhuma. Né? O que acabou gerando, e vamos ser bem franco aqui, muita revolta nas redes sociais, é que a Luísa Mel, né, esse é o nome dela, né, que é ativista, né, ela tem um projeto muito bacana, faz trabalho, faz uns resgates sensacionais, tem um engajamento muito bom na causa, mas falou merda em rede social. A gente passa com uma equipe de produção aqui, ó, o dia inteiro, equipe de apuração e produção, antes de falar alguma coisa aqui no ar. Aí foi lá e soltou um vídeo, uma foto, falando que os animais estavam sendo abatidos ao invés de estarem sendo resgatados. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Os animais estão sendo resgatados com toda a atenção, com carinho que eles merecem. Os que estão sendo abatidos é por necessidade.
por necessidade. Ah, mas foi com tiro. Foi com tiro porque não tinha nem como os bombeiros chegarem lá, os veterinários chegarem até o local para dar algum tipo de sedativo, ou enfim. E só para ressaltar, nós lemos algumas notas, né, porque a gente gosta de se informar antes de falar. Esse abatimento por tiro, né, essa maneira está completamente correto, completamente dentro das normas e dentro da lei. Então não tem nada de irregular e, repito, os animais, inclusive os que estão sendo resgatados, estão sendo muito bem cuidados. E olha só, além do resgate de animais, a atuação de voluntários também tem gerado polêmica e muita polêmica, viu? Familiares de desaparecidos chegaram a protestar pedindo para atuarem nas buscas. A repórter Luciana Viana tem mais detalhes. Também vítimas, muitos animais de pequeno e grandes portes ainda estão presos sob a lama. Ao menos 26 já foram resgatados, mas alguns deles estão sendo abatidos, o que vem gerando debates e polêmicas nas redes sociais. Existem alguns casos que, pelo tipo de lesão que o animal apresenta, ou então pelo tipo de resgate que vai ser feito, principalmente utilizando algumas questões de tração, pelo modo como ele está inserido na lama, que o resgate ou a lesão vai causar um sofrimento muito grande para o animal. Nesse caso, né, depois da avaliação por um conselho veterinário e por todos os órgãos de fiscalização desse tipo de assunto, pode-se optar pela eutanásia. Só que a eutanásia ela é sempre a última opção. Essa eutanásia ela é feita, né, somente pelos veterinários, com a aplicação de uma injeção letal, e o Corpo de Bombeiros acompanha e apoia esse trabalho para garantir, né, que tudo isso seja feito com segurança. Familiares de desaparecidos chegaram a protestar em frente à unidade que reúne o comando das forças de segurança, pedindo abertura para os trabalhos voluntários, tanto para o resgate de animais quanto de pessoas. Para a corporação, toda ajuda de civis é bem-vinda, mas este não seria o momento. Cerca de 300 militares trabalham no resgate, 220 de Minas Gerais e outros 80 de outros estados, além de 136 militares israelenses que trouxeram também cães farejadores e equipamentos com tecnologia de ponta. E esses cães eles são um recurso muito importante nesse tipo de tragédia, onde outros equipamentos são menos efetivos. Então, assim, o Corpo de Bombeiros ele tem conseguido coordenar todos esses esforços, e é uma coisa que é importante porque, da mesma maneira que eles vêm aqui e aprendem, né, conosco em relação a técnicas que podem ser utilizadas na lama, que é um assunto onde nós somos referência nacional, nós também aprendemos outra doutrina de emprego que eles adotam nos respectivos estados. Então esse intercâmbio de conhecimentos ele é benéfico para ambas as corporações envolvidas. Para os voluntários, o meu recado agora, eu entendo essa... querer ajudar, né? Ajudar a ver toda essa situação e às vezes não poder fazer nada. Mas olhem, se espelhem nos bombeiros. A dificuldade que eles estão de conseguir resgatar as vítimas. Com um equipamento de ponta, os melhores equipamentos talvez do mundo, que eu vi carro chegar lá com equipamento que eu nunca achei que ia ver na minha vida, né? Um treinamento extremamente intensivo. Então quer dizer, inclusive tem um caso, vou contar rapidamente, que um familiar se arriscou na lama, isso foi o próprio Corpo de Bombeiros que me contou, um militar do Corpo de Bombeiros, ele entrou na lama para tentar ajudar nas buscas, acabou tendo problemas, ele precisou ser resgatado. Ou seja, além de não ajudar, ainda atrapalhou o trabalho do Corpo de Bombeiros. São voluntários. Entendo essa sede, essa vontade de ajudar, que bom que tem pessoas que têm isso, mas nessa hora é mais importante ouvir o Corpo de Bombeiros, porque às vezes essa boa ação de vocês pode acabar transformando em problemas. Olha só, agora 4 horas e 41 minutos, 4h41, vamos fazer o seguinte, o Brasil Urgente Minas está entrando na reta final, então nós vamos fazer aí um rápido intervalo comercial, é coisa rápida mesmo, 2 minutinhos, e daqui a pouco a gente está de volta com mais detalhes aí dessa tragédia de Brumadinho. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas, já entrando aí na reta final, agora 4 horas e 44 minutos, nós vamos até às 5, então fica aí, como o Everton gosta de falar, você tem compromisso assim, que espera um pouquinho, que você chega atrasado, mas chega muito bem informado. E olha só, vamos falar um pouquinho sobre as buscas, porque as buscas de ontem foram concentradas na área onde ficava o refeitório da Vale, que estava cheio no momento da tragédia, né? Isso aconteceu no horário do almoço, né? Os bombeiros encontraram mais corpos em meio à lama. Equipes também seguiram os trabalhos de resgate em um ônibus soterrado pela enxurrada. O Lucas Martins vai mostrar um pouquinho mais aí pra gente. Do alto era possível ver o trabalho dos bombeiros à procura de vítimas.
As equipes de bombeiros brasileiros e de Israel concentraram hoje as buscas na região onde teriam ido parar as pessoas que estavam no refeitório da Vale e foram arrastadas para longe pela avalanche de lama. As nossas equipes conseguiram identificar alguns mobiliários que estavam no restaurante. A partir disso, nós começamos a fazer um sistema de geoprocessamento para verificar a distância do restaurante até o ponto encontrado. E aí verificamos que alguns destroços estão encontrados entre 500 e 800 metros do local original. Tem uma equipe trabalhando intensamente nesse local para que a gente consiga identificar o corpos dessas pessoas e recuperar o maior número possível de vítimas que possam estar nesse local. Com a ajuda de helicópteros, os bombeiros retiraram mais corpos da lama durante a tarde. Outra parte das equipes de resgate concentrou os esforços no ponto onde foi encontrado um ônibus soterrado. Com a ajuda de uma retroescavadeira, os bombeiros retiravam a lama já endurecida, o que facilita o acesso, mas significa que há menos chances de localizar sobreviventes. Agora vem a parte difícil, porque a lama começa a ficar seca e aí o trabalho de escavação começa a ser difícil. Por isso que a gente pode perceber que agora a gente já começa a utilizar um maquinário pesado. No primeiro momento, a gente não utiliza, porque a chance da gente encontrar pessoas vivas é muito alta. Então a gente evita de utilizar esse maquinário pesado para que a gente não comprometa um espaço vital que possa ter uma vítima. Com a ajuda de um morador que conhece bem a região, a gente subiu por uma trilha até o ponto exato onde a barragem se rompeu na última sexta-feira. A barragem, a B1, vinha até esse ponto. Eu não vou passar daqui porque, ó, tem uma rachadura aqui, então só vem até esse ponto. Ela continuava aqui fazendo um grande muro, enorme, até o outro lado. Dario Costenaro pode mostrar a outra ponta da B1. Tudo isso aqui era um grande paredão que segurava toda a lama que estava nessa espécie de bacia, nesse buracão, que vai até lá embaixo, Dario. Você pode mostrar ali, faz uma curva, a gente só mostra até esse ponto, mas ó, para lá segue ainda um bom pedaço, mais ou menos desse tamanho. E dali, toda essa lama que estava acumulada nesse ponto, no momento que esse paredão se rompe, tudo desce, fazendo uma grande onda. A gente percebe na outra barragem lá, Dario Costenaro mostra lá, tem a barragem AB6, que tem água, e tem uma mancha nela. Aquela mancha foi provocada pela onda de lama que subiu, quase chega ao final, quase passa para dentro d'água e essa onda de lama vai descendo, varrendo tudo que tem lá para baixo. Então você imagina só, que além da lama, dos rejeitos de minério que desceu também essa estrutura aqui que a gente está pisando, ó. É terra, é pedra, tudo isso formava essa barreira e desceu junto com o rejeito de minério. Daqui de cima dá para ter uma noção do tamanho da destruição causada pelos rejeitos com o rompimento da barragem. A lama arrastou o centro administrativo da Vale, onde ficava o refeitório, e continuou descendo em direção à região onde havia residências. Para ajudar nos trabalhos de resgate de vítimas, o IBGE divulgou as coordenadas dos domicílios rurais e estabelecimentos agropecuários da região. No mapa dá para ver que no caminho da lama há dezenas de pontos habitados, entre eles a pousada Nova Estância, uma das mais populares da região, onde havia cerca de 30 pessoas no momento da tragédia. A gente pode ver as imagens 1000 vezes, né? Sempre vem uma sensação de surpresa. Vocês viram ali o tamanho do buraco que o Lucas Martins mostrou pra gente. Realmente, por mais que a gente veja várias vezes as imagens, elas sempre impressionam. E olha só, a força-tarefa de militares israelenses e bombeiros brasileiros localizou mais corpos em Brumadinho. As buscas se concentram nos arredores aí do refeitório da mineradora. Marcelo Silveira na tela. 36 militares foram separados em pequenos grupos e levados aos locais de buscas por helicópteros da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar Mineira. A integração das nossas equipes ela está assim, excelente. Muitos dos equipamentos que eles possuem estão nos auxiliando. Além do conhecimento que eles possuem também, muitos deles têm 30, 35 anos de experiência nesse tipo, em alguns desastres. Eles nos relataram que eles estão acostumados mais com estruturas colapsadas devido a terremotos, bombardeios. Então eles têm uma grande expertise e existe uma grande troca de experiência, porque a questão da lama é algo novo para eles. As equipes israelenses foram distribuídas em 2 pontos principais. Um deles é o local onde ficava o refeitório da Vale. O outro é no espaço onde retroescavadeiras tentam retirar vítimas que estariam dentro de um ônibus. Nós estamos agora numa parte baixa aqui da comunidade Córrego do Feijão.
Nesse lugar aqui onde nós estamos, algumas casas chegaram a ser atingidas e a gente já pôde observar que os moradores aqui largaram tudo que estavam fazendo para sair correndo, fugindo dessa lama. Olha aqui, da janela dessa casa só ficou o prato de comida em cima da mesa. Foi na hora do almoço que tudo aconteceu, então o que a gente imagina é que a pessoa estava almoçando nesse momento, escutou o barulho e saiu correndo. E foi bom mesmo ela ter saído correndo, porque olha só até onde a lama chegou. Isso aqui é a parte externa da casa e ela foi tomada praticamente aí pela lama, muita coisa revirada. A vegetação aqui próxima foi arrastada pela força da lama e a gente está inclusive próximo de onde estão fazendo alguns resgates ali na frente. Eu vou pedir o Tamer para vir andando aqui. Olha só, aqui onde fica um balanço, provavelmente essa residência tinha uma criança ou mais de uma criança. O vizinho da frente também foi bastante prejudicado. Olha só essa casa, como ficou. A parte de dentro ali, que a gente imagina ser a entrada da casa, tem um pouco de lama, mas aqui no fundo, ó, olha só, atingiu geladeira, a mesa da casa, parte dessa área externa. Aqui um galpão, aqui mais para baixo, ficou também bastante tomado, mas pela vegetação. Para o pessoal de casa entender um pouco, a força da lama que desceu ali da barragem, que fica a poucos metros daqui onde nós estamos, ela foi tão grande essa força que ela veio até certo ponto e de certo ponto para cá ela veio arrastando. Nós vamos tentar subir aqui um pouco nessa parte de lama misturada com terra. Cuidado aí, Tamer. Pedi o Tamer para me acompanhar aqui, para a gente chegar num ponto para acompanhar um salvamento feito com a ajuda de soldados israelenses. Agora a força da água, como eu estava dizendo, foi tão grande que, olha só, empurrou toda a vegetação aqui para onde ficam as casas. E desse ponto, olha só, está chegando agora um helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais que ajuda aí nas buscas. Nesse ponto tem soldados israelenses ajudando ali a buscar corpos que estariam no local onde um ônibus foi encontrado. Máquinas fazem o trabalho, retiram a terra do local para que os homens, não só do exército israelense, mas também dos bombeiros aqui de Minas e de outros estados que estão ajudando aqui nessas buscas, possam levar esses corpos até a parte alta aqui da comunidade. No fim da tarde, o chefe do Estado-Maior dos Bombeiros Mineiros e o coordenador da missão israelense no Brasil falaram sobre números e sobre a parceria entre os dois países. Segundo o chefe da missão israelense, Coronel Golan, cerca de 15 corpos foram localizados, mas apenas 4 foram recuperados. O chefe da missão falou ainda sobre a aplicação da tecnologia para encontrar o sinal de celular de uma das vítimas que continuava, por engano, na lista de desaparecidos. A pessoa já havia sido resgatada e estava com a família. Golan disse que a tecnologia ajuda, mas que 99% da missão está sendo realizada por militares e cães farejadores. Olha, a Defensoria Pública instalou uma sede temporária na cidade de Brumadinho para trabalhar na defesa de moradores que não tenham condições de pagar advogados. A Polícia Militar também está de olho na ação de bandidos que tentam invadir casas que foram desocupadas após a tragédia. Comentamos sobre isso ontem aqui no Brasil Urgente Minas. Vanessa Nício. 5 dias de buscas incansáveis em Brumadinho. Nós, da Polícia Militar, estamos garantindo a ação dos bombeiros. Lacramos praticamente agora a área quente e estamos patrulhando a extensa área rural para proteger as pessoas e seus patrimônios. Autoridades que atuam no gabinete de crise alertam para a atuação de estelionatários que se aproveitam do momento delicado que o município tem passado para tirar proveito. A Defesa Civil Estadual não está pedindo nenhum recurso. Não existe nenhuma conta pela Defesa Civil Estadual para doações. E isso é muito importante porque as pessoas acabam se aproveitando, criam sites fictícios. Então, na dúvida, liga para a Defesa Civil Estadual, evita essa doação, que às vezes você está agindo com esse patriotismo, com esse senso humanitário, mas infelizmente você pode estar caindo num golpe. Durante a manhã desta terça-feira, o defensor-chefe em Minas Gerais, Diego de Oliveira Silva, também se posicionou contra a ação de possíveis advogados estelionatários, que podem aproveitar o momento de fragilidade das famílias para aplicar golpes. Nós temos recebido algumas denúncias a respeito de advogados fazendo aliciamento indevido de pessoas, dos atingidos aqui em Brumadinho.
Brumadinho. Não se trata de criminalizar a advocacia privada, muito pelo contrário, é importante que os advogados também estejam, até porque a Defensoria Pública tem um limite de atendimento para as pessoas hipossuficientes, para as pessoas carentes. O que acontece é a dificuldade de determinados profissionais de má-fé oferecerem serviços à população como se fossem dativos. E o que é o dativo? É aquele advogado que, apesar de ser um advogado privado, não cobra os honorários porque estaria sendo pago ou pela justiça ou de outra maneira. A Defensoria Pública da União ressalta que está aqui gratuitamente em um serviço especializado, já com a expertise de atuação em Mariana, para fazer o atendimento efetivamente gratuito para a população. A Defensoria Pública da União manterá na cidade uma base de apoio às famílias atingidas pelo rompimento da barragem. Desde sexta-feira disponibilizamos 5 defensores públicos federais já para iniciar um apoiamento à população. Nós vamos disponibilizar de 3 a 6 meses uma equipe permanente para acompanhar todo esse processo de identificação e de projeção das indenizações que, de um certo modo, estão sendo prometidas pela Vale. Certamente, por conta do desastre que foi, do impacto que gerou na vida das pessoas, vai gerar, por conseguinte, processos de indenização, processos jurídicos, enfim, e que a população carente, aquela que não pode pagar advogado, certamente vai poder contar com o serviço da Defensoria Pública. Bom, gente, nós estamos recebendo aqui uma última notícia, ainda não está confirmada, mas parece que está caindo uma chuva muito forte na cidade de Brumadinho. A gente está atualizando aqui as informações. Aparentemente, as buscas podem ter sido interrompidas por enquanto. Daqui a pouquinho a gente está apurando e até o finalzinho do programa a gente traz aí mais detalhes. Mas olha só, uma outra notícia agora, né? Falando um pouquinho fora da questão de Brumadinho, 3 homens ficaram gravemente feridos após um caminhão perder o freio e se envolver em um engavetamento na manhã de hoje, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Santa Lúcia, região centro-sul aqui de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro seguia no sentido centro quando ele perdeu o controle dos freios e da direção. Você está vendo até algumas imagens aí que as pessoas mandaram para a gente. Realmente, olha, uma cena muito, muito forte mesmo, o caminhão completamente desgovernado. Em seguida, olha só, ele se chocou contra uma mureta e contra grades, os gradis, né? O veículo, olha lá, vocês estão até vendo uma fumaça ali, ó, uma nuvem de poeira que subiu ali, ó, realmente o caminhão completamente desgovernado. O veículo ele ficou atravessado na pista e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 66 anos foi levado aí pelo helicóptero da corporação para o Hospital de Pronto Socorro João 23. O SAMU informou que 2 homens de 60, né, um de 60 e 49 anos, foram atendidos com traumas e também foram levados para o João 23. Olha, realmente imagens aí muito fortes que a gente está vendo desse caminhão que ficou completamente desgovernado, hoje pela manhã, na Avenida Nossa Senhora do Carmo. A BH Trans informou que desde 2009, olha só, hein, carretas são proibidas de transitar 24 horas todos os dias na Avenida Nossa Senhora do Carmo e na área central de BH, ou seja, nem precisa falar mais nada, né? Que o cara estava passando lá de maneira irregular. Já veículos com capacidade de carga acima de 5 toneladas ou comprimento superior a 6 metros não podem transitar das 7 horas da manhã às 8 horas da noite, mas isso é apenas nos dias de semana. Então você está vendo aí, ó, as imagens aí, ó, nós tivemos um acidente há alguns anos nesta mesma avenida que acabou motivando aí essa proibição. Foi um grave acidente com várias mortes, realmente um negócio muito grande. Foi um pouquinho mais para baixo, mais próximo do centro, foi por causa desse acidente que acabou aparecendo essa determinação. A gente está apurando aí, mas obviamente julho de 2012, já estão me assoprando aqui a data exata, julho de 2012, uma carreta cheia de bombinas, enfim, realmente um acidente muito grave, 3 mortes na ocasião, hoje pelo menos foram só 3 pessoas que ficaram feridas. Nós estamos indo embora agora então? Vamos embora, ó! Agora já quase 5 horas da tarde, faltando apenas um minutinho e olha só, vamos chamar aí o melhor do Brasil, José Luiz da Atena, que vai chegar aí, ó, de um lado você já está vendo a chuva de Brumadinho, que a gente antecipou, e também vítimas ali que foram atropeladas por um caminhão. Então você fica agora com as principais notícias do Brasil, do mundo e, claro, todos os detalhes de Brumadinho. Com o melhor do Brasil, José Luiz da Atena, a gente está de volta amanhã às 4 da tarde. Um abraço e até lá!